Graça e paz, meu amado, graça e paz, minha querida. Louvado seja Deus, graças a Deus por esse privilégio de estarmos gravando mais um vídeo para honra e glória de Jesus Cristo. E eu quero agradecer a Deus por esse privilégio, por essa oportunidade que Ele tem nos dado de sempre estar gravando uma live para a glória de Deus. Queridos, e hoje eu quero trazer uma mensagem para a tua reflexão, uma mensagem para abençoar a tua vida, uma mensagem para Deus te abençoar a tua casa, a tua família. Mas eu preciso de pessoas como você. Eu preciso de pessoas para espalhar, compartilhar, para divulgar que Jesus Cristo está voltando. Então, meu querido, espalhe essa boa notícia, que Jesus Cristo está voltando. Compartilhe esses vídeos. Se você ainda não é inscrito no canal do YouTube, se inscreva, Vanderlei Monteiro Oficial. Se inscreva no canal, lá tem bastante vídeos para você compartilhar, para você assistir e para, com certeza, você ser abençoado em nome de Jesus. Eu quero trazer a mensagem de hoje que se encontra em Gálatas, capítulo 2, e nós vamos ler alguns versículos, ou melhor, 4 versículos, de 1 a 4, dessa carta que Paulo escreve aos Gálatas, do capítulo 2, que diz assim: Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito, e subi por uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente ao que estavam em estima, para que, de maneira alguma, não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos porem em servidão. Amém, glória a Deus. Pai querido, Deus santo, Deus amado, Deus fiel, te louvamos nessa noite, te louvamos nesse dia, te louvamos nesse exato momento, te louvamos, ó Deus, em qualquer momento, meu Deus, que esse vídeo chegar até essa pessoa. Que essa pessoa seja tocada pelo teu Espírito, que essa pessoa seja tocada pela tua presença e que esta palavra vá e produza resultados para o qual está sendo mandada. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus, meu querido. Glória a Deus, minha querida. Amados, a Bíblia, e nós queremos, na realidade, eu quero me deter mais no versículo 3 e 4. Mas eu quero ler de novo o versículo 2 que diz: E subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente ao que estava em estima, ou melhor, o que estava em influência, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Quando ele fala aqui, queridos, que ele subiu por uma revelação, Deus deu uma revelação para Paulo. Por uma revelação, subi e lhes expus o evangelho. Ele expôs o evangelho para quem? Para os apóstolos. Quando ele fala aqui, aos que estavam em estima, aos que estavam em influência, que era Pedro, João, né? Eram esses amados irmãos que estavam em influência. Subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios. Então, o evangelho que Paulo estava pregando aos gentios era diferente do que Pedro estava pregando, diferente que eu falo para as pessoas. No caso, Pedro estava pregando para os judeus e Paulo
Deus levantou para ele levar uma mensagem, uma palavra para os gentios. E este evangelho que Paulo estava pregando aos gentios era o evangelho da circuncisão. Que Paulo teve a revelação, a direção de Deus, que os gentios não precisavam ser circuncidados. E aqui ele diz no versículo 2, eu subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios. Então ele chegou lá para os irmãos, olha, eu estou aqui juntamente com vocês para dizer que eu estou pregando aos gentios que os gentios não precisam circuncidar. Diferentemente dos judeus, que você, Pedro, prega. Que aqui, olha só o que diz o versículo 9. E conhecendo Tiago, Cefas e João, quer dizer, Tiago, Pedro e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Amados, então voltando aqui no versículo 2, e subiu por uma revelação e lhes expôs o evangelho. Expôs o evangelho para quem? Para exatamente Tiago, Pedro e João. Por que foi para eles? Por que foi para os apóstolos? Porque ele fala aqui, continua no versículo, que prego entre os gentios e particularmente aos que estavam em estima. Eu estou falando que estavam em estima, os que estavam em influência, que eram os apóstolos. Ele chegou para os apóstolos que estavam em influência, Pedro, Tiago e João, e falou, olha, eu estou pregando aos gentios, que os gentios não precisam ser circuncidados, como vocês estão pregando para que os judeus sejam circuncidados. E aí fala aqui, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Em outras palavras, Paulo está falando, olha, eu não estou falando que o evangelho que eu estou pregando não seja verdadeiro. Eu creio que o evangelho é verdadeiro, eu creio que o evangelho é a palavra de Deus. Mas eu não quero ser uma pedra de tropeço. Eu não quero que o meu trabalho seja em vão. É isso que Paulo está falando aqui. É isso que foi a revelação dada por Deus para Paulo. E Paulo estava pregando, e nós sabemos muito bem, que eu não quero entrar nesse contexto, mas Paulo, como diz o versículo 1, depois de 14 anos, Paulo teve que se ausentar por um período por causa de discussão contra os principais apóstolos. E Barnabé foi buscar Paulo depois desse período todo, e aí ele volta, tá? Então, mas eu não quero entrar nesse detalhe. Mas, queridos, mas você veja que Pedro não entendia, ou não estava entendendo até então, o que Deus queria fazer através da vida de Paulo, que Deus falou. Este é para mim um vaso escolhido. Então, meus queridos amados irmãos, Deus levanta quem Ele quer, do jeito que Ele quer, aonde Ele quer e para o propósito que Ele quer. Você veja que teve discussão entre eles. Pedro não aceitava, Pedro não entendia, até que teve uma revelação de Deus também. Mas antes disso, meu querido, foi um pega para capar. Foi uma discussão terrível. Ao versículo 3 diz, mas nem ainda Tito, que estava comigo sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Então veja bem, Tito era grego. Tito era grego, e ele diz aqui, mas nem ainda Tito, que estava comigo sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Então, Tito era um gentio. E ele está falando, olha, o Tito não precisava passar por essa humilhação, por esse constrangimento, por nada disso. A revelação que eu tive de Deus foi que para que eu pregasse essa mensagem, levasse essa mensagem aos gentios. Os gentios não precisam passar por
por esse processo de circuncidar. E Paulo continuava pregando sobre isso, continuava pregando aos gentios. Paulo saiu da bolha que Pedro e os apóstolos estavam de pregar para os judeus, mas Paulo não. Paulo teve a revelação que a mensagem era para todos. A mensagem não era só para judeus, a mensagem era para gentios, para judeus, para todos. Ao versículo 4 diz: e isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus para nos porem em servidão. Isso quer dizer o quê? Quando ele fala aqui, e isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram, isso quer dizer que aquelas pessoas que estavam dentro da igreja, que não concordavam com a opinião de Paulo, que não concordavam com a doutrina de Paulo, que não concordavam com o ensinamento de Paulo, estavam fazendo confusão entre os irmãos, que Paulo estava pregando errado, que Paulo não estava pregando corretamente, não estava fazendo o que era para fazer. Porque Paulo estava pregando que não aos gentios, que não era obrigado à circuncisão, só que esses irmãos que se infiltraram estavam fazendo o contrário, eles queriam se infiltrar com a palavra distorcida, que Paulo estava tendo um ensinamento diferente, um ensinamento errado. E secretamente entraram a espiar a nossa liberdade. Qual é a liberdade? Essa liberdade que nós temos de servir a Cristo, sem religiosidade, sem olhar para a placa de igreja, sem idolatrar ninguém, nem placa, nem pastor, nem liderança, mas a Deus, adorar a Deus na beleza da sua santidade. É isso. Mas esses falsos irmãos que entraram no meio, foi para tumultuar, foi para embaraçar, foi para gerar discussão, aonde Paulo teve a revelação de Deus, que estava pregando para os gentios, ensinando os gentios, discipulando os gentios sendo convertidos à mensagem de Cristo, à mensagem de Paulo. Mas a Bíblia fala aqui desses falsos irmãos que entraram para deturpar, para dizer que Paulo estava enganando, para dizer que Paulo estava mentindo, para dizer que precisava sim da circuncisão. E aqui diz aqui, a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos pôr em servidão. Quando ele fala pôr em servidão, é botar o cabrecho, é botar o peso, é voltar a essa escravidão, a essa servidão da circuncisão. Porque Cristo, quando morreu na cruz, ele rasgou o véu de cima a baixo. Nós estamos vivendo na graça de Jesus Cristo. Nós não estamos vivendo na servidão de tantas regras, de tanto peso que tem. Nós agora temos liberdade de servir a Cristo. Nem nesse monte, nem naquele monte, mas adorar o Senhor em espírito e em verdade. É onde você estiver, meu querido. É onde você está. Você tem liberdade hoje de adorar, de glorificar, de exaltar o nome santo de Jesus Cristo. É você ter essa liberdade de adorar Deus, de exaltar o nome do Senhor. É você não se preocupar com essa legalidade, com o espírito de religiosidade, não se preocupar com os religiosos que querem impor regras, que querem impor doutrinas, que querem impor tanta coisa, um jugo pesado sobre você que você acaba não aguentando. Mas Jesus Cristo veio para nos libertar desse jugo, dessa escravidão, dessa servidão, desse peso que tem causado tanto alvoroço, tanta controvérsia e tanto problema. Esses falsos irmãos entraram para tumultuar.
Eles entraram para fazer o barulho. Mas não esqueça de uma coisa, querido. Deus levanta homens. Deus levanta pessoas no meio da igreja, no meio da congregação, no meio do seu povo. Veja que Deus levantou Paulo. Veja que Deus levantou Paulo para levar a mensagem a um grupo de pessoas diferente daquele grupo de pessoas que os apóstolos estavam pregando. Eles continuaram a pregar em Jerusalém, eles continuaram a pregar, mas Jesus falou assim, ó, espere, até que vocês sejam revestidos do poder de Deus, do Espírito Santo. Aí vocês vão sair de Samaria, Judeia, e vão até os confins da terra. Paulo entendeu essa mensagem. Essa mensagem, ela foi trazida para Paulo de uma maneira que Paulo enfrentou dificuldade no seu ministério. Paulo não teve problema com qualquer pessoa. Paulo teve problema foi com os discípulos, com os apóstolos que andou com Cristo. Foi com Pedro, com Tiago, com João. Foi com essas pessoas que teve discussão. Às vezes, querido, você está dentro de uma congregação, dentro do ministério, e as pessoas não entendem quando Deus te levanta, quando Deus, não para fazer essa arruaça, mas Deus levanta pessoas para mostrar o que está oculto, o que está escondido. E muitas das vezes você não entende por causa da sua idolatria. Porque hoje nós temos um grande problema hoje dentro das congregações, das igrejas. É a idolatria de homens, é a idolatria de placa, é a idolatria disso e daquilo. Hoje nós não queremos servir a Cristo, amar Cristo. Nós se apegamos a uma denominação, a uma placa de igreja, que aquilo dali parece que é mais importante do que Jesus Cristo. Você se apega a coisas pequenas. Você se apega a coisas pequenas, meu querido. E você esquece que Deus tem levantado homens e mulheres para continuar o ministério dele. O ministério da palavra, o ministério do amor, da misericórdia. E muitas das vezes você não entende quando Deus levanta uma pessoa. Quando Deus coloca uma pessoa, Deus levantou Paulo para fazer a diferença. Ninguém acreditava em Paulo. Quando Paulo foi tocado por Deus no caminho de Damasco, quando o apóstolo Paulo, que era Saulo, foi tocado no caminho de Damasco, quando Paulo ele se converte e começa a pregar sobre Cristo, ninguém acreditava nele. Ninguém queria saber de Paulo. Ele está mentindo, ele está enganando. É um trapaceiro. Ele está querendo saber onde nós estamos. Ele quer saber onde nós estamos morando para poder perseguir e matar. Mas Paulo foi levantado por Deus. O próprio Cristo falou, este é para mim um vaso escolhido. Deus tem te escolhido, meu amado. Deus tem te levantado. Deus tem escolhido você como um vaso nas mãos dele. Deus tem escolhido você para levar este evangelho a todos. Deus tem levantado você para que você seja um atalaia, para que você seja um arauto, para que você seja um pregoeiro, um pregador do evangelho de Jesus Cristo. Pregue a palavra, meu querido. Pregue a palavra. Não se preocupe com quem vai apontar o dedo para você, não se preocupe com as pessoas que vai se levantar contra você, não se preocupe com grupos que vai se levantar contra você. Pregue a palavra, simplesmente a palavra. E creia nessa palavra. Essa palavra é maravilhosa, é poderosa. Essa palavra, ela edifica, ela cura, ela salva, ela transforma. Então, meu querido, só para explicar para você que esses falsos irmãos que se levantaram aqui eram pessoas que não estavam entendendo o propósito de Paulo, o propósito que Jesus colocou no coração de Paulo, que não era necessário circuncidar os gentios, que não era necessário colocar esses homens em julgo de escravidão. E Paulo estava pregando, não, os gentios não precisam passar por esse processo.
Os gentios não precisam passar por... Isso é para os judeus, não é para os gentios. E esses falsos irmãos se levantaram dentro da igreja com contendas e mostrando para os irmãos que precisavam, que Paulo estava enganando, que aquilo não era a doutrina dos apóstolos, que aquilo não era uma palavra verdadeira. E Deus levantou Paulo para pregar para os gentios. E hoje, glória a Deus, para a honra e glória do Senhor, eles não aceitaram e nós aceitamos. E a Bíblia diz que mais bem-aventurado é aqueles que não viram e creram. Nós não somos testemunha ocular de Cristo, nós não vimos Cristo em pessoa, mas nós cremos que esta palavra é verdadeira. Nós cremos que este evangelho, ele é fiel, ele é verdadeiro. Mas bem-aventurado é os que não viram e creram. Tomé andou com Cristo, viveu com Cristo, viu Cristo morrer, mas não acreditou na ressurreição de Cristo. Jesus foi obrigado a aparecer para Tomé, mostrar as marcas. Só assim Tomé o creu. E Cristo falou: Tomé, mais bem-aventurado Tomé aqueles que não viram e creram. Hoje nós somos bem-aventurados, porque nós cremos sem ver. Nós cremos porque essa palavra ela é fiel e é verdadeira. E esta palavra fala de Jesus. Essa palavra é o próprio Cristo, é o próprio Jesus. Essa mensagem que eu quero deixar para vocês, meu querido, essa mensagem que eu quero que você compartilhe, é essa mensagem que eu quero que você continue me ajudando. De que maneira? Compartilhando. Para juntos podermos anunciar: Jesus Cristo está voltando. Vamos juntos divulgar, espalhar, compartilhar. Jesus Cristo está voltando. Eu creio que tem muitas pessoas que precisam ainda aceitar Jesus Cristo como seu Senhor, receber Ele no seu coração, abandonar o pecado, se converter a Jesus Cristo de verdade, se converter de verdade, deixar o pecado de lado, se arrepender dos seus pecados e receber Jesus Cristo no seu coração, para ter uma vida eterna ao lado de Jesus Cristo. Que Deus abençoe você, que o Senhor te abençoe e te guarde sempre. Fique com essa palavra e compartilhe. Sempre que você receber um dos nossos vídeos, compartilhe. Compartilhe e Deus te abençoe e te guarde. Louvado seja Deus por essa palavra, louvado seja o Senhor, e a Deus toda a glória. Deus abençoe.